Nos primeiros dias de 2004, sobre as águas calmas do Mar Vermelho, um grito silencioso selou o destino de 148 pessoas. Um avião, cheio de passageiros voltando das férias de Ano Novo, porque mergulhou em uma espiral mortal e caiu no mar poucos minutos após a decolagem. Porque os pilotos experientes perderam o controle de forma tão abrupta, e que verdade terrível se esconde nas conversas angustiantes dos últimos segundos na caixa preta. Este incidente, que arrastou os investigadores para anos de debate, foi uma simples falha técnica, um resultado trágico de um drama incompreensível na cabine de comando. Ou talvez ambos tenham se combinado para preparar o terreno para uma catástrofe inevitável. O voo 604 da Flash Airlines, decolando do paraíso conhecido como Sharm el-Sheikh, desapareceu dos radares na escuridão profunda da noite, levando todas as 148 almas a bordo para uma tumba fria, às profundezas de milhares de metros do Mar Vermelho. Nenhum sobrevivente, nenhuma resposta. Em nosso canal, não apenas repetimos os fatos conhecidos, vamos além dos bastidores para lançar luz sobre as perguntas mais profundas e sem resposta. Se você quer saber todos os detalhes do terrível acidente do voo 604 da Flash Airlines, os últimos momentos dos pilotos, as histórias das famílias e as conclusões secretas das investigações oficiais, você está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de nossas novas investigações. E você, qual acha que foi a verdadeira causa desta tragédia? Compartilhe suas opiniões e teorias nos comentários. 3 de janeiro de 2004. O momento mais escuro e silencioso da noite. O céu sobre o Mar Vermelho estendia-se como um cobertor de veludo tecido com milhões de estrelas. Abaixo, as luzes de Sharm el-Sheikh diminuíam lentamente, enquanto a cidade, vivendo a última noite do feriado de Ano Novo, adormecia. Mas naquela noite, havia um pássaro de ferro que rasgava o silêncio. O voo 604 da Flash Airlines, com 135 passageiros e 13 tripulantes a bordo, havia iniciado sua jornada final em direção a Paris. A maioria dos passageiros eram turistas franceses, retornando de férias inesquecíveis passadas nas areias quentes do Egito, no mundo colorido dos recifes de coral. Suas malas estavam cheias não apenas de souvenirs, mas também do calor do sol, do sal do mar e das memórias de momentos felizes. Cada um deles sentia a emoção de voltar para casa, para seus entes queridos, para suas vidas cotidianas. Alguns olhavam pela janela para as luzes que se distanciavam, enquanto outros cochilavam em seus assentos confortáveis. As crianças, cativadas pela magia deste voo noturno, tentavam ficar acordadas, enquanto seus pais tentavam acalmá-las. Tudo parecia normal, tudo parecia em ordem. A atmosfera dentro do avião estava cheia do conforto e do leve cansaço de pessoas voltando para casa depois de um feriado. Ninguém poderia imaginar que esse conforto, em poucos minutos, daria lugar a um pesadelo terrível. Estes foram os últimos momentos de suas vidas, suas últimas memórias. Eles não sabiam, mas nós sabemos. E nós, em memória daquelas pessoas inocentes, devemos falar. Devemos ser a voz delas. Porque naquela noite, as águas do Mar Vermelho não engoliram apenas um avião, mas 148 histórias diferentes, 148 mundos diferentes. Na cabine, o experiente capitão Abdullah Khidr, o copiloto e outros membros da tripulação realizavam os procedimentos de rotina do voo. O Boeing 737 era considerado um dos aviões mais confiáveis do mundo. No entanto, toda peça de ferro, toda tecnologia tem seu ponto fraco. Às vezes, esse ponto fraco é a fadiga do metal, às vezes um parafuso solto, e às vezes, uma decisão errada tomada no momento mais sombrio da mente humana. Pouco depois da decolagem, o capitão deveria fazer uma curva padrão para a esquerda. Mas, por algum motivo, o avião começou a inclinar-se para a direita, de forma inesperada e incompreensível. Os números nos painéis da cabine dançavam loucamente, emitindo sinais que os pilotos tinham dificuldade em entender. Que a princípio parecia um pequeno problema, em segundos, transformou-se em um pesadelo incontrolável. O piloto automático, como se agisse por vontade própria, não obedecia aos comandos dos pilotos. O ângulo de inclinação do avião aumentava progressivamente, as asas, na escuridão da noite, apontavam perigosamente para as águas negras do Mar Vermelho. Os passageiros na cabine começaram a sentir esse movimento incomum. Uma leve inquietação rapidamente deu lugar a um medo incompreensível.
Os cintos de segurança apertavam-se ainda mais contra seus corpos. Algumas pessoas olhavam pela janela tentando entender o que estava acontecendo. Mas tudo o que viam era a escuridão que se aproximava rapidamente à superfície do mar refletindo as estrelas. Na cabine, a tensão atingira o limite. O capitão e o copiloto, apesar de toda a sua experiência, de todo o seu conhecimento, não conseguiam domar o pássaro de ferro. O avião havia se transformado em um monstro que se opunha à vontade deles, avançando rapidamente para a própria morte. O som ensurdecedor dos alarmes misturava-se com os gritos dos pilotos, e as luzes de advertência no painel de controle pareciam dançar uma dança da morte. Naqueles momentos, naqueles poucos minutos, o destino de 148 pessoas estava pendurado na ponta de alguns botões e de um lance. Para eles, não havia mais as luzes de Paris, nem os entes queridos esperando em casa. Apenas as águas frias que se aproximavam rapidamente e o fim inevitável. Esta é a história de pessoas inocentes que pagaram com suas vidas pelo preço da negligência, talvez de uma falha técnica, ou de um momento de desatenção. E cada detalhe, cada momento desta história deve ser contado, para que não seja esquecido, para que lições sejam aprendidas e para que tragédias como essa nunca mais aconteçam. Porque o maior respeito é não esquecer. Dentro da cabine, o tempo parecia congelado, mas os eventos se desenrolavam em um piscar de olhos. O capitão Abdullah Khidr, apesar de suas dezenas de milhares de horas de voo, não conseguia compreender o cenário à sua frente. Os instrumentos diziam uma coisa, mas a pressão e a inclinação que seu corpo sentia diziam algo completamente diferente. Este é o pesadelo de todo piloto, a desorientação espacial. Na escuridão profunda da noite, quando as fronteiras entre o mar abaixo e o céu acima desaparecem, o sistema de equilíbrio interno de uma pessoa começa a enganá-la. O que os olhos veem e o que o cérebro percebe se contradizem. O piloto pode estar convencido de que o avião está voando reto, quando na verdade está girando em uma espiral mortal. E era exatamente isso que estava acontecendo na cabine do voo 604. O capitão, em vez de confiar no horizonte artificial que indicava que o avião estava excessivamente inclinado para a direita, talvez estivesse confiando em seus próprios sentidos enganosos. Ele acreditava que o avião estava em uma atitude de nariz para cima, mas a realidade era completamente diferente. O pássaro de ferro, como um animal ferido prestes a mergulhar uma de suas asas na água, estava descendo rapidamente. O copiloto talvez tenha entendido a gravidade da situação mais cedo. Os instrumentos do seu lado também gritavam a mesma terrível verdade. Mas na hierarquia da aviação, questionar a decisão de um capitão experiente, especialmente em um momento de crise como aquele, é incrivelmente difícil. Naqueles momentos em que cada segundo valia mais que ouro, o preço da hesitação e da incompreensão seria muito alto. Enquanto essa luta técnica e psicológica acontecia dentro das paredes silenciosas da cabine, o que ocorria na cabine de passageiros era mais terrível do que a mente humana pode imaginar. Com a inclinação anormal do avião, a força da gravidade havia mudado suas leis. Tudo o que não estava preso por cintos, pessoas, bolsas de mão, carrinhos de comida, era arremessado para um lado da cabine como se por uma mão invisível. A inquietação e os sussurros iniciais deram lugar a um pânico evidente, a gritos e choros. Mães apertavam seus filhos contra seus corpos, curvando-se sobre eles em uma última tentativa de protegê-los, como se acreditassem que seus próprios corpos pudessem se tornar um escudo. Amantes seguravam firmemente as mãos um do outro, despedindo-se com os olhos. As fotos tiradas no último dia de férias, os presentes comprados, todos os sonhos construídos para o futuro, naquele momento, flutuavam no ar dentro daquele caixão de metal. Cada pessoa ali era parte de uma família, de uma história. Eles não eram apenas números. Eram vidas que deixariam para trás mães, pais, cônjuges e filhos em lágrimas. Em seus últimos momentos foram passados em desamparo e terror. Sem nenhum aviso, sem nenhuma explicação, eles foram arrastados de umas férias felizes para os momentos finais de suas vidas. Esta é uma verdade que não deve ser esquecida. Esta é uma imagem que nunca deveria permitir que os responsáveis dormissem. O nariz do avião inclinava-se cada vez mais para baixo, e sua velocidade aumentava a cada segundo. O zumbido monótono dos motores deu lugar a um assobio ensurdecedor causado pelo atrito do ar contra a fuselagem do avião. O avião não estava mais voando, estava simplesmente caindo. Era como uma pedra gigante atirada do céu.
Os pilotos, em uma última esperança de recuperar o controle, usavam toda a sua força. Mas as leis da física são implacáveis. Uma vez que um certo limite de velocidade e ângulo é ultrapassado, até a tecnologia mais moderna se torna impotente. Os últimos segundos na cabine provavelmente foram passados com uma amarga confissão. A percepção da decisão errada, da reação tardia e, talvez, do jogo cruel do destino. Para aqueles que olhavam pela janela, a última visão foi a aproximação rápida das águas escuras do Mar Vermelho, refletindo a luz das estrelas. Águas que, em poucos segundos, se tornariam seu túmulo final. Isso não foi um acidente. Foi um massacre criado por uma cadeia de erros que poderia ter sido evitada, mas não foi. E cada vítima desta história tem o direito à justiça e a não ser esquecida. Seu grito silencioso ainda ecoa das profundezas do Mar Vermelho até hoje. E então, o silêncio. O som final de uma massa de metal gigante colidindo com a água a aproximadamente 800 km por hora foi abafado nas profundezas do mar, sem ecoar na escuridão da noite. Não foi uma explosão, foi um desaparecimento instantâneo. Naquela velocidade, a água não é diferente do concreto. O Boeing 737 se desintegrou em milhares de pedaços, espalhando-se pela superfície do Mar Vermelho. A cabine, que um momento antes estava cheia de medo e pânico, em um piscar de olhos se transformou em milhares de fragmentos de metal, pedaços de assentos e os restos do destino humano. 148 vidas, 148 histórias, 148 futuros terminaram naquele terrível momento de colisão de poucos segundos. Seus últimos suspiros, seus últimos pensamentos, seus últimos medos se uniram às águas frias do mar. O céu ficou calmo novamente, as estrelas continuaram a brilhar, como se nada tivesse acontecido momentos antes. Mas abaixo, na superfície da água, flutuavam as provas silenciosas de uma tragédia, um brinquedo de criança, um livro aberto, um souvenir comprado no último dia de férias, uma mala de couro. Cada um sussurrava a história da pessoa a quem pertenceu um dia. O acidente foi tão rápido e súbito que os pilotos nem tiveram tempo de enviar um sinal de Mayday. O mundo, incluindo a torre de controle em Sharm el-Sheikh, estava completamente inconsciente deste terrível evento. Apenas um ponto havia desaparecido da tela do radar. Mas aquele ponto levou consigo o mundo inteiro de 148 pessoas. Quando os primeiros raios de sol apareceram no horizonte, a escala da tragédia revelou-se em toda a sua crueza. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o cenário que encontraram não era uma operação de resgate, mas um funeral. Os destroços do avião espalhados por uma vasta área mancha de óleo na água eram a prova amarga de que não havia chance de sobreviventes. A esperança deu lugar à busca por respostas e à dor. Agora, a principal tarefa era entender a causa deste terrível acidente. Por quê? Essa pergunta ecoava na mente das famílias das vítimas, de todo o mundo da aviação e de qualquer pessoa com consciência. A resposta estava escondida a cerca de 1000 metros de profundidade no Mar Vermelho, nas caixas pretas do avião. O gravador de dados de voo, FDR, e o gravador de voz da cabine, CVR. Estes dois pequenos dispositivos de cor laranja eram as testemunhas silenciosas dos últimos momentos do avião. Encontrá-los foi uma tarefa tão difícil quanto procurar uma agulha num palheiro. No entanto, após semanas de busca, ambas as caixas pretas foram encontradas e recuperadas das profundezas. O mundo inteiro prendeu a respiração, esperando pelas verdades que emergiriam dessas caixas. As caixas foram enviadas para o Bureau de Investigações e Análises, B, da França. À medida que os especialistas ouviam as fitas e analisavam os dados, o quadro da tragédia começou a se esclarecer lentamente. O gravador de voz da cabine revelou em toda a sua crueza a confusão dos últimos minutos, os desentendimentos dos pilotos e o pânico crescente. O som dos alarmes, a respiração pesada do capitão, a voz hesitante do copiloto. Tudo isso fortalecia a teoria da desorientação espacial. O gravador de dados de voo contava a mesma história com números frios, a inclinação para a direita fora de controle, a rápida perda de altitude e o mergulho final e fatal. No entanto, à medida que a investigação se aprofundava, surgiram dúvidas de que o problema fosse apenas erro do piloto. Surgiram divergências entre os investigadores franceses e seus colegas egípcios. Enquanto o lado egípcio afirmava que o acidente foi inteiramente devido ao erro do piloto, os franceses também investigavam a possibilidade de falhas técnicas que poderiam ter ocorrido antes do acidente.
Questões como o histórico de segurança da Flash Airlines, as condições de manutenção de suas aeronaves e o nível de treinamento da tripulação vieram à tona. Talvez o que levou os pilotos àquele erro fatal foi uma cadeia de falhas que começou antes. Talvez tenha havido um problema com o piloto automático ou com os sistemas de controle. Na sua opinião, quem é o principal culpado em tal tragédia? O piloto que, confiando em sua experiência, foi enganado por seus sentidos, ou a empresa que não deu a devida atenção às condições técnicas do avião e ao treinamento da tripulação? Compartilhe suas opiniões nos comentários, porque buscar respostas para essas perguntas não é apenas entender o passado, mas também um passo para prevenir desastres semelhantes no futuro. No final da investigação, os relatórios oficiais chegaram a conclusões diferentes, e isso aprofundou ainda mais a ferida das famílias das vítimas. O relatório final do Ministério da Aviação Civil do Egito apontou a desorientação espacial do capitão, ou seja, erro do piloto, como a principal causa da tragédia. Este relatório enfatizou que o capitão perdeu o controle e que o copiloto não conseguiu intervir de forma adequada e oportuna para corrigir a situação. No entanto, a organização francesa BA, Bureau de Investigações e Análises, não concordou totalmente com esta conclusão. Embora não descartassem o erro do piloto, eles nunca rejeitaram completamente a possibilidade de uma falha técnica que poderia ter contribuído para o acidente. Os investigadores franceses sugeriram que uma falha súbita no sistema de piloto automático ou um problema nas superfícies de controle poderia ter sido a primeira peça do dominó que confundiu os pilotos e iniciou a cadeia de eventos. Essa divergência de opiniões impediu que a verdade viesse totalmente à tona. Para as famílias, isso significava uma incerteza sem fim. Seus entes queridos foram vítimas do erro de uma pessoa, ou de um avião mal conservado ou de uma empresa negligente. Essa pergunta permanece sem resposta há anos, e essa falta de resposta torna a busca por justiça ainda mais dolorosa. Mas uma conclusão foi definitiva: a companhia Flash Airlines não conseguiu sobreviver a este golpe. O acidente havia exposto todos os segredos sujos da empresa. Alegações sobre o não cumprimento das normas de segurança, treinamento insuficiente dos pilotos e sérias lacunas na manutenção técnica das aeronaves começaram a se espalhar na imprensa internacional. Pouco depois do acidente, a Suíça proibiu as aeronaves da Flash Airlines de entrarem em seu espaço aéreo, e isso foi um sinal para outros países europeus. Esta companhia aérea de baixo custo, que antes transportava turistas para destinos paradisíacos, perdeu completamente sua credibilidade e foi forçada a cessar suas operações apenas 2 meses após o acidente. A falência da empresa foi, talvez, uma justiça econômica, mas não trouxe de volta a vida de 148 pessoas. Apenas mostrou que toda instituição que tenta trocar vidas humanas por dinheiro está, no final, condenada à sua própria destruição. Mas a parte mais trágica da história não está nos números secos das empresas e dos relatórios, mas nos corações partidos daqueles que ficaram para trás. Naquele dia, não morreram apenas 148 pessoas. O mundo de centenas de famílias desmoronou. Mães que perderam seus filhos, esposas que perderam seus maridos, crianças que ficaram órfãs. Cada uma delas foi condenada a carregar o fardo desta tragédia pelo resto de suas vidas. Elas lutaram por anos nos tribunais por indenizações, mas nenhum dinheiro poderia substituir uma vida perdida. O que buscavam não era apenas uma compensação material, mas também justiça moral, um pedido de desculpas, a punição dos culpados. No cemitério Père-Lachaise, perto de Paris, foi erguido um monumento em memória das vítimas do voo 604. Esta pedra, na qual está gravado o nome de cada pessoa que perdeu a vida, é um grito silencioso de uma tragédia esquecida. Não é apenas uma pedra, é o símbolo de 148 sons diferentes, 148 histórias inacabadas. Mas em meio a essa perda terrível, havia também um raio de esperança para o futuro da humanidade. A tragédia do voo 604 da Flash Airlines causou um despertar na área da segurança da aviação. O controle sobre as companhias aéreas charter de baixo custo, em particular, foi drasticamente aumentado. A União Europeia criou uma lista negra com os nomes das companhias aéreas que não cumpriam as normas de segurança. Graças a esta lista, milhões de passageiros foram protegidos do risco de voar com empresas não confiáveis. Para os pilotos, os treinamentos de gerenciamento de recursos e comunicação, CRM, foram aprimorados, especialmente em cabines onde pilotos de diferentes culturas e patentes trabalham juntos.
Novos protocolos foram desenvolvidos para que os copilotos pudessem contestar e ajudar o capitão de forma mais eficaz em momentos de crise. Em suma, as 148 vítimas do voo 604, ao custo de suas próprias vidas, deram uma lição que salvou a vida de milhões de pessoas no futuro. Seu grito silencioso se transformou em um aviso que escreveu as regras da aviação com sangue. Hoje, o Mar Vermelho ainda atrai turistas com sua beleza. Suas águas azuis brilham sob o sol. Mas nas profundezas daquelas águas, repousa a memória de 148 pessoas que um dia estiveram cheias de vida. Sua história nos lembra que, não importa o quão avançada a tecnologia se torne, o fator humano, o senso de responsabilidade e atenção a cada detalhe são de importância vital. Esta não é apenas a história de um acidente de avião. É uma história sobre o valor da vida humana, o preço da negligência e a importância de não esquecer. Se essa história também te emocionou, curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal para que possamos iluminar juntos as histórias esquecidas. Ative o sino para ser notificado sobre nossos novos vídeos. Lembre-se, a maior lição a ser tirada de cada tragédia é que a vida humana está acima de tudo, e que cada um de nós tem a responsabilidade de proteger essa verdade.